E agora, nós convidamos ao palco Sandro Augusto, fundador e CEO do Grupo Brasil que Dá Certo, para comandar o painel de CEOs com a presença dos principais executivos de companhias brasileiras de diferentes segmentos que chamaremos um a um para ocupar os assentos nesse palco. Vamos recebê-lo. Receberemos também Jonas Laurindivicius, CEO da Drogaria São Paulo e Pacheco, de PSP. Vamos recebê-lo. Clemente Baniucchi, CEO do Grupo Baniucchi. Marcos Achabayan, CEO do Village Home Center. Anderson Castilho, vice-presidente do Açaí Atacadista. Alisson Gadelha, CEO do Grupo GT e acionista da Lupo. Muito bem, Sandro Augusto, o microfone e o palco é seu. Boa tarde, pessoal. É um prazer participar, agradecer a figura do Carlos a todos, não só os voluntários, mas todos que estão nesse ecossistema da ABRAP. Para ser conciso, talvez vocês já estejam familiarizados ou já ouviram este nome. Eu sou fundador e CEO do Grupo Brasil que Dá Certo. É um grupo que nós já temos há 15 anos, composto pela iniciativa privada, 100% empresarial. São 1.450, para ser mais exatos, integrantes ao longo dessa jornada toda, predominantemente composto por diretores, presidentes e CEOs de grandes companhias multissetoriais do nosso país. Nós respondemos diretamente por 2 milhões de empregos diretos e apoiamos, fundamentalmente, 80 projetos sociais. Portanto, nós somos lidos como um grupo empresarial, empreendedor, apolítico e social. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Carlos, toda a diretoria, e nós temos algumas coisas que são similares. Acho que é por isso que a gente se conectou. O grupo começou inicialmente como um grupo de amigos, tomou essa robustez toda, mas não perdeu a essência. Então, o que eu costumo dizer é que o Brasil que Dá Certo é um grupo que, além de tudo, humaniza as relações corporativas. Se quiserem saber um pouco mais, eu estou à disposição também, mas pelo Instagram vocês conseguem entender um pouco mais do que a gente está explanando aqui, através do Brasil que Dá Certo oficial. E vai ser um prazer. Nós temos aqui uma missão, uma boa missão, de sermos concisos, e temos 45 minutos, aproximadamente, de bate-papo, que eu acho que a nossa expressão correta é essa. É uma boa conversa, leve, um bom bate-papo. Como todos foram apresentados, eu vou tomar a liberdade de sentar. E tem uma surpresa também ao final do nosso encontro, que nós estamos no Brasil que Dá Certo. Carlos, me permita mais um pouco de explicação. Nós temos no Brasil que Dá Certo, o ano passado e os próximos anos, este e o próximo ano, um plano de expansão, porque, para mim e para todos nós, o Brasil que Dá Certo são todos vocês, sem exceção. O empreendedor não é o número de CNPJ, não é o número de faturamento, não é o número de colaboradores. O empreendedorismo está dentro de cada um de nós. Portanto, a partir do ano passado, a gente fez um marco, que a gente considera um marco, um projeto muito importante para nós, que é multiplicar, permear o Brasil que Dá Certo por todo o nosso país.
portanto, vocês devem conhecer, evidentemente, eu aceitei honrosamente um convite de um sócio, amigo, professor, que é o Augusto Cury, um dos maiores mestres aí, em livros, e especial, ele é o psiquiatra mais lido do mundo, né, e o mais lido também no Brasil, e fizemos o livro Brasil que dá certo. Esse livro, inicialmente, era prefaciado por ele e a minha biografia. E aí eu, presunçosamente, disse ao Augusto que seria interessante estar também, mas por que não colocar 50 nomes? E nós fizemos isso. Então, através do próprio Instagram, vocês têm acesso também ao livro Brasil que dá certo, que tem 50 integrantes multissetoriais, os mais diversos possíveis, com 4 páginas apenas cada um, mas que é fonte de inspiração para muita gente. E nós estamos no volume 1 e teremos outros volumes. Eu tomei a liberdade de me alongar um pouco mais, porque eu trouxe de maneira simbólica um livro para cada um de vocês, com dedicatória. E é um gesto simbólico, porque todos, evidentemente, são um Brasil que dá certo. Muito obrigado, pessoal. Me orientaram, o meu amigo Carlos orientou, ou perguntou se eu faria pelo celular, e eu ainda sou da época da colinha, viu, gente? Então, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro passo, o primeiro tempo, são perguntas macro, e depois a gente tem perguntas específicas. Como nós temos 4 perguntas aqui, o que eu vou sugerir para nós é a gente tentar, cada um responder à sua maneira, cada pergunta, e depois nós partimos para a nossa próxima etapa. A primeira pergunta é: a pandemia acelerou a agenda de inovação das empresas com relação às vendas digitais. Quais os principais desafios que vocês estão encontrando na integração dos canais? E eu vou tomar a liberdade de começar pelo Marcos. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Eu venho do segmento de material de construção, que é um segmento muito tradicional, não tão avançado e evoluído no mundo digital como outros segmentos. E, para nós, a pandemia foi uma dificuldade. Nosso primeiro mundo digital na pandemia foi o WhatsApp. Estou falando, na realidade, de pequenos e médios. Os home centers já têm uma estrutura melhor e já tinham esse meio de fazer negócio já mais avançado. Mas, para o pequeno e o médio, foi muito difícil. E aí, aos trancos e barrancos, durante a pandemia, fomos avançando, evoluindo, entendendo o mundo digital, e hoje é uma realidade para todos. Foi um aprendizado duro, mas foi muito bom. E nossas dificuldades maiores: dificuldade logística, você ter uma equipe que entenda e saiba viver um mundo digital. No meu segmento, não basta você simplesmente achar uma fotografia bonita e comprar aquele produto. No caso, vamos exemplificar um chuveiro. Ah, que bonito, vou lá, compro, você recebe o chuveiro na sua casa e, muitas vezes, o chuveiro não é adequado para instalar na sua casa. Ou parte elétrica, ou a pressão de água, e, às vezes, não funciona e gera um problema enorme. É muito mais fácil você comprar produtos que você tem a marca definida. Exemplo, um livro. Autor, título, você compra, pesquisa, e no mesmo dia você recebe na sua casa. No nosso mundo, isso não funciona desta forma. A venda ainda é assistida e ela acontece no ponto de venda. Então, nossa grande dificuldade: capacitar e melhorar as equipes que trabalham no mundo digital, avançar na logística, porque ela é muito rápida, e também trabalhar dentro das nossas unidades para que possam fazer negócios no mundo físico e digital. É o digital. Então, resumidamente, esse é o nosso mundo. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui, a próxima pergunta para o nosso amigo Clemente. Clemente, gestão de pessoas. Fazer o básico bem feito foi discutido na NRF deste ano, e sabemos que o varejo e atacado tem um turnover considerável. Como master numa coluna, DNA da empresa com essa realidade. O que o tema ESG ganha a cada dia maior atenção por parte das empresas como varejo e atacado, que está engajado com relação às boas práticas sobre o tema. Na verdade, é uma pergunta, né? O que o ESG ganha com cada dia, sendo a maior atenção por parte das empresas como varejo e atacado em relação às boas práticas sobre o tema? Ótima tarde a todos. Primeiro, um prazer de estar junto com vocês, numa plateia tão seleta, ser um dos escolhidos para estar aqui e falar de um tema tão importante, né, que é o ESG.
Hoje, nós vemos que o varejo, em relação à indústria, está anos-luz atrasado com o ESG. Mas aí a gente fala, mas por que isso? Ninguém faz nada de graça, né? Eu acho que a gente tem que buscar resultado. E vendo, a indústria consegue, né, trazer o ESG na prática com resultado mais rápido e mais eficaz. Porém, estamos hoje, junto da Associação Brasileira de Supermercados, a gente tem um plano para que a gente possa avançar muito, né, no ESG, e a gente, né, pegando o lado ambiental do ESG, né, podemos, dentro da nossa organização, já estamos aí com já estamos aplicando várias nuances, né, como na diminuição da emissão do carbono, já temos nas nossas frotas veículos elétricos, né, para fazer as entregas, redução aí das emissões de gases, onde a gente tem trocado os gases usados na refrigeração, utilizando a tecnologia de glicol. Posso falar uma experiência do nosso grupo, o Grupo Banil, que está no interior do Paraná, mais específico no sul do Paraná. Estamos aí, algo inovador para o Brasil todo, estamos trazendo aí, montando uma central de reciclagem, onde vamos reciclar todo o nosso lixo sólido, líquido, orgânico, 100% da nossa cadeia estará indo para uma central de reciclagem, onde estaremos não somente o lado ambiental, mas também trazendo recursos, trazendo resultado para a companhia. Nós, na nossa companhia também, apesar de estarmos em cidades pequenas, uma empresa média, hoje nossa geração de energia é energia limpa. Hoje somos a primeira usina fotovoltaica que atende uma rede de supermercados no sul do Brasil, da nossa rede. Então, toda a nossa energia hoje é produzida aí de uma forma limpa, onde nós temos uma usina fotovoltaica. Na parte corporativa, né, do ESG, parte social, uma coisa que eu quero falar para vocês foi um tema, nós não tinha selecionado as perguntas, mas talvez veio a calhar, já participei de outros fóruns que fui convidado, talvez por esse lado de implantação do ESG. Na parte social, o que eu quero falar para todos vocês, que não só na área de ESG, mas todas as áreas da nossa empresa, principalmente prevenção de perdas, nós temos que tomar cuidado e nós fazer aquilo o que nós falamos, realmente a gente viver. E quando a gente fala, né, em ESG, a gente realmente não tem que fazer os números para os outros verem. E tanto que hoje nós fazemos muita coisa, não só eu, como vocês, como empresa, e às vezes a gente não está falando, não está contando, não está divulgando. Então, assim, na área social, a gente vem fazer um trabalho bem forte junto à comunidade. Dentro da nossa regional lá, tivemos, antes do Rio Grande mesmo, tivemos as enchentes, né? Enchentes que assolaram a região, e tivemos aí muitas pessoas sofrendo de verdade. Fizemos as ações, tem que ser ações que realmente saiam do coração. Não adianta eu fazer uma ação lá para mostrar para o varejo, mostrar para os clientes que a gente está fazendo algo em busca de uma contrapartida. E isso fez com que a gente ganhasse aí uma grande marca de uma empresa aí que tem o lado social. Na parte de diversidade e inclusão, o que eu digo para vocês? Não adianta a gente ter um programa para que a gente possa cumprir algo que o meio está pedindo, que está se falando. Como que é a inclusão na tua empresa? É uma inclusão verdadeira, uma inclusão onde realmente inclui as pessoas não de uma forma obrigatória? Não. Tem que ser algo natural, onde você possa incluir essas pessoas e elas possam realmente não sentir como uma obrigação daquela empresa, mas sim a cultura onde todos são bem-vindos dentro da empresa. Na parte de governança, eu vejo que a transparência ética é algo que faz com que a gente possa crescer de uma forma segura, né, onde a gente possa trazer a transparência não para todos os níveis da empresa. Então, hoje, dentro da nossa organização, todos os níveis da empresa conhecem nossos números, né? Então, não adianta a gente ter um objetivo, querer chegar em algum lugar, se as pessoas que estão do nosso lado não sabem onde a gente quer chegar. Então, hoje, na questão de transparência, a gente tem os nossos números muito abertos.
para toda a nossa companhia. Engajamento com toda a ação, né? E os relatórios aí de todos os processos ESG. Então, realmente, para que a gente possa fazer um trabalho de ESG, ele não pode ser um trabalho forçado, ele tem que ser um trabalho que as boas práticas vão entrando na nossa empresa para que não só possam ser entregues números que o programa pede, mas sim algo que vai trazer algo positivo para a comunidade, vai trazer algo positivo para o nosso cliente e vai trazer algo positivo para a nossa organização. Muito bem, Clemente. Agora nós vamos falar com o nosso amigo Jonas Laurim de Vícios. Está correta a pronúncia, Jonas? Tá errado. Mas nem vou falar para você como sou letra isso aí. Então, você vai ficar bravo comigo. Mas fala Laurim de Vícios que está ótimo. O áudio está ok? Jonas, duas perguntas em uma só. A gente vai falar de cenário econômico e a pergunta seria, e o que significa para você o próximo semestre de 2024 e 2025 no cenário econômico atual. Mas aproveitando, como Drogaria São Paulo e Pacheco, como é o seu momento econômico atual? O momento do... Bom, boa tarde a todos, é um prazer grande aqui, né? Agradecer o convite do Carlos, da Abrap, e estar aqui numa mesa com gente tão importante aqui para poder debater os temas. O ramo farmacêutico é um ramo fora da curva, né? Do que vem acontecendo no Brasil, o ramo farma ele ainda cresce, é um ramo resiliente e que vem se demonstrando cada vez mais resiliente. Por quê? Porque tem uma questão que a gente ouvia falar lá nos anos 90, na Europa, que a Europa envelhecia e o varejo, né, estava se moldando aos novos hábitos. O povo estava envelhecendo com mais qualidade e, obviamente, o público-alvo, né, não ficava só naquela faixa etária dos 18 ao 25, que é quando eu fiz faculdade. E agora, no Brasil, nós estamos vivendo a mesma coisa que aconteceu na Europa, há 20 anos atrás, que a população vem mudando o histograma. Então, nós temos qualidade de vida pós 50 anos, as empresas também investindo ainda na mão de obra. Eu sou da época que, com 55 anos de idade, você tinha que aposentar, tenho 58, e estou muito bem, obrigado, energia lá em cima. Então, o ramo farmacêutico ele é resiliente por causa disso, porque a população vem envelhecendo com qualidade, a prevenção da doença é um momento da população mundial, principalmente pós-pandemia, porque todo mundo ficou, poxa, deixa eu não ficar cuidando da diabetes só quando ela fica alta, deixa eu cuidar da minha resistência pulmonar, deixa eu fazer um exercício, deixa eu fazer um check-up e ver se eu preciso tomar já algum medicamento para poder controlar a pressão arterial e não ter o dano de uma doença silenciosa, que é a hipertensão, né, para a maioria da população mundial. Então, o ramo em si é bom, resiliente, e vai crescendo ano a ano. As perspectivas para ano de 2025 continuar, de uma certa forma, evoluindo nos canais. A tua primeira pergunta fala muito disso, né? Hoje, a loja física não existe na sua totalidade como era antigamente. O ramo farmacêutico, há 3 anos atrás, vendia 1% de venda digital. Hoje é 18 a 20. Então, a gente cresceu 18 vezes, 20 vezes em 2 anos. Então, a gente não tem o problema que outros varejistas possuem, que é a entrega através de um caminhão. Não, a entrega é através da loja. A loja está no bairro e você escolhe ela com algoritmo para fazer a entrega mais barata e mais rápida. Então, você entrega em 2 horas, você entrega em 1 hora, com custo muito, vamos dizer assim, marginal. Não acontece isso em todos os ramos. Isso é comum ao ramo farmacêutico, porque tem muita loja, e a loja é no bairro, é onde a pessoa mora. Então, a perspectiva para 2025 é continuar com um crescimento, mas tem um detalhe importante. Há uma mudança de comportamento e hábito com relação ao tamanho do bolso do cliente. Então, o que vem acontecendo nos últimos meses que a gente vem vivenciando é que o poder aquisitivo vem caindo
de uma classe que consumia itens na cesta farmacêutica de uma quantidade maior. Então, o que a gente está se preparando? Para uma aceleração de lojas menor do que a gente vivenciou nos últimos 10 anos. Infelizmente, é o que está acontecendo no mercado, a taxa de crescimento é menor, as previsões de todos os nossos órgãos, né? A gente utiliza, assim como aqui na área de supermercados, o pessoal usa muito a Nielsen, a gente usa o IQVIA, que é um órgão que pega todos os dados de drogarias, de todas as drogarias do país, e as projeções de crescimento são inferiores. Agora, existem ramos e moléculas específicas onde a taxa de crescimento é exponencial. Vamos dar um exemplo aqui, obesidade. Então, todos os medicamentos ligados a controle de obesidade, diabetes, essas doenças crônicas graves, esses vêm aumentando. E um outro ramo que vem, uma outra divisão dentro do ramo farma de altíssimo crescimento é doença grave, como oncologia ou doença autoimune, né? Doença ligada a artrite reumatoide, doenças graves, ditas como terminais, mas muito bem combatidas com medicamento. Então, a área de laboratórios no planeta se voltou para controle da obesidade, oncologia e doenças reumáticas graves. Isso todos os laboratórios mundialmente conhecidos estão desenvolvendo isso. E aí entra uma grande chance para o medicamento que cai a patente, são 10 anos, a patente normalmente do medicamento desenvolvido, por causa da pesquisa, cai e dá espaço para o genérico. Então, o que a gente vai ver uma grande transformação, um arrefecimento do valor do cash margin no nosso ramo, porque é a troca do medicamento original pelo medicamento cópia, que a gente chama que é o genérico, porque caiu a patente e é a mesma fórmula, a qualidade é a mesma. Então, o cash margin cai com especialidades aumentando e com população descendo o poder aquisitivo. Então, vai ser muito interessante as perspectivas daí para frente. Mas, volto a repetir, um ramo que cresce 2 dígitos, dos ramos varejistas e da indústria é a mais potente e a mais resiliente. Muito bem, Jonas. Agora nós vamos falar com o Anderson Castilho, que responde pelo Açaí Atacadista. O Açaí está completando 50 anos. Então, a primeira pergunta, são duas, mas a primeira é como transformar, como inovar, como virar cada ano se superando uma trajetória tão longa. Primeiramente, boa tarde a todos e todas aí. Queria agradecer, boa tarde a todos os colegas aqui. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado pela promoção também, que o VLCO. Vou ter um probleminha quando chegar em casa lá, né? Mas, assim, eu acho que 50 anos é realmente, principalmente olhando para o Brasil, não só para o Brasil, acho que o mundo como inteiro, uma empresa completar 50 anos, realmente um momento muito único, né? E a gente realmente está muito feliz aí esse ano comemorar esse aniversário e um desafio que a gente vem acontecendo. Acho que a gente divide em 2 momentos. Primeiro, acho que a fundação da companhia pelo Rodolfo Nagai, que foi aí uma trajetória início da companhia, principalmente muito voltada para o transformador, para o dogueiro, pasteleiro, um público muito mais voltado para o transformador do negócio. E segundo, a partir de 2010 para 2012, quando o Belmiro assumiu a presidência da companhia, aí muito um novo modelo de negócio voltado para o cash and care, já voltado para o comerciante de maneira geral, para o transformador, principalmente para o revendedor e para o consumidor, né? Aí a gente entra numa inovação do modelo de cash and care. A gente começa com um novo modelo de loja e eu acho que a gente vem inovando rapidamente ao longo desses 10 anos. Eu estou aí há 34 anos nesse segmento e é um segmento que ele tem que estar inovando a todo momento. Ao longo desses anos, principalmente ao longo desses últimos 3 anos, nós abrimos aí 120 lojas, né? Estamos hoje com 293 lojas e 123 lojas nos últimos 3 anos, onde a gente mais inovou. Principalmente porque o segmento é um segmento muito limitado ao atacado, principalmente ao comerciante, que é um público muito importante. Hoje a gente representa aí do PJ no nosso negócio em torno de 45% do negócio, o restante o consumidor, mas que você tem uma operação muito diferente do negócio, né? Eu tenho um consumidor,
mas eu tenho um comerciante, aquele que compra para revender, eu tenho aquele comerciante que compra para produzir, eu tenho aquele comerciante que compra para atender o cliente dele no dia a dia. Então, a gente tem algumas especificações dentro do nosso negócio que atender esse público. São públicos muito diferentes, né? Eu tenho um comerciante, aquele que, o dono de empresa que compra para utilizar, né? Que é o utilizador que a gente fala. Então, assim, trabalhar todos esses públicos é um grande desafio dentro de uma operação como essa. E, principalmente, inovar, né? O modelo vem inovando, eu acho que a gente vem buscando trazer coisas novas. Era-se muito, e foi muito, talvez, em algum momento criticado, quando a gente iniciou com o primeiro açougue dentro do modelo. Hoje eu posso colocar que a gente tem mais de 200 lojas atendendo, principalmente com serviços, né? A gente colocou açougue, colocou empório, trouxe o café com pão. Acho que, assim, principalmente atendendo aquilo que o cliente busca dentro do negócio, né? O açaí vem trazendo, ao longo desses anos, um nível de atendimento, buscando, dentro do modelo, se diferenciar no atendimento, trazer uma proposta de valor diferente. A gente sabe que o segmento é um segmento muito concorrido, que cresce muito forte. Hoje, a gente está presente dentro do segmento alimentar, dentro do varejo alimentar, 1 em cada 4 lares brasileiros, né? Então, isso para nós é um orgulho muito grande, né? De uma empresa que ainda, na nossa visão, tem muito para crescer, tem muito espaço, mas tem que inovar, tem que trazer coisa nova. Se a gente parar no tempo, a gente fica como outras empresas que a gente viu aí, que algum tempo atrás foram muito grandes, que hoje já não estão mais no Brasil, que saíram porque parou no tempo, inclusive no segmento de atacado. Então, acho que, assim, o atacado ele veio para ficar, só que não pode parar no tempo, ele tem que estar inovando a todo tempo, né? Isso acho que vale para todas as empresas. E a gente continua inovando, trazendo coisas novas. A gente, recentemente, menos de um ano, lançou o nosso app, o Meu Açaí, que dentro do segmento, principalmente quando foi falar de pandemia, diferente, talvez, de farmácia, quando a gente fala em e-commerce, entregar frango, entregar arroz, é muito complicado. O custo, eu estou falando de um produto que eu vendo em torno de R$10 o quilo médio, né? A gente sempre fala, o cliente, para pagar R$10 para receber um celular em casa não é problema, mas pagar R$10 para receber um pacote de açúcar é um problema, então isso se torna muito complicado. Então, a gente tem aí os last mile, que faz esse papel para atender esse cliente que tem a necessidade de receber mercadoria em casa, mas a gente tem um trabalho muito focado no digital, né, que a gente entende, que é o digital com o físico, que é trazer o cliente dentro da loja com o nosso app, trazendo aí ofertas, ações, campanhas, que faça com que ele realmente se engaje mais dentro do nosso produto, né. Esse cliente hoje, ele já tem uma recorrência muito maior e ele tem um cupom médio muito maior estando dentro do nosso aplicativo. Para se ter uma ideia, nós estamos falando de um aplicativo com um pouco mais de um ano, que a gente já tem uma base de mais de 14 milhões de clientes cadastrados. Então, assim, é uma base muito importante, que dentro disso você já começa a trabalhar outras ações. Então, acho que, assim, estar inovando, melhorando, acho que isso aí é o que faz com que a gente continue crescendo. Tá certo, muito bem. Alisson Gadelha, o Alisson do Grupo GT, CEO do Grupo GT e também da Lupo, acionista da Lupo. Alisson, quais são os principais desafios na operação de atacado em relação ao tema prevenção de perdas, que é o tema central, né? Eu acho que aqui o foco é realmente a prevenção de perdas. O que significa isso na sua visão? Boa tarde a todos. Também quero agradecer o convite do Carlão ter me convidado para vir aqui. Ainda me pegou de última hora, assim, de saia justa. Eu trabalho no ramo de construção civil, tá? E varejo também, e indústria, um pouco fora aí do atacado. Sei o quanto é importante esse assunto de prevenção de perdas. A gente, há muito tempo... Eu vou tentar falar um pouco assim, da dor do varejista e também da dor da indústria, que eu faço parte, que a minha família faz parte, e eu sou conselheiro e hoje minha mãe é a presidente da empresa. E há muito tempo, inclusive o Carlos está me devendo um projeto desse, a gente vem querendo implantar dentro da empresa um controle maior em cima da rastreabilidade com RFID, e hoje deve ter coisa melhor para o Carlão estar me apresentando aí, para a gente ter um controle de ponta a ponta na nossa cadeia de fornecimento. E a gente, há um tempo atrás, estava até tendo um problema
no transporte das mercadorias, onde a gente estava perdendo esse controle. Tá? Então, a gente saía com os produtos e chegava no destino com falha, com falta de produto, com troca, inclusive, de pedidos de compra, de tamanho de produto. E isso, como todos sabem, é um grande transtorno para a gente e um prejuízo muito grande. Alguns acabam não tendo esse controle pela confiança que tem na empresa, mas muitos chegaram a reportar isso para a gente teve que fazer um trabalho muito grande em cima disso. Ainda, acho que a gente tem muito trabalho a fazer, principalmente com a aplicação de tecnologia. A gente renovou ali o nosso galpão de depósito de produtos prontos para conseguir ter um controle maior. Trocamos a automatização que a gente tem dentro do depósito. Mas, lógico, tem sempre um desafio para ser sobreposto aí, e a gente tenta trabalhar forte em cima disso para sanar esse tipo de problema. Tá certo. Alisson, vocês tiveram uma experiência, inclusive, falávamos antes aqui no nosso debate do painel, em Nova York. Eu gostaria que você aproveitasse, se fosse possível, um pouco dessa experiência e o que se deu em relação a isso. O nosso foco, eu sempre procuro estar viajando tanto para Nova York. Recentemente, o mês passado, eu retornei da primeira NRF feita pelos americanos na Ásia, que está sendo um case muito grande de sucesso nessa área de digitalização, tecnologia, vendas online, enfim, levaram a NRF para lá, e a gente teve a oportunidade de estar tanto na Coreia como em Singapura, onde aconteceu isso, e ver a forma como eles estão trabalhando, principalmente o CRM lá. Entendeu? Então, eles conseguem trabalhar muito bem a fidelização dos clientes. Eles estão usando a inteligência artificial, como foi comentado aqui anteriormente, para aprimorar os seus produtos e oferecer cada vez melhores soluções para os clientes dele. Então, uma das empresas apresentou um case que eu já tinha escutado, eu não consigo me recordar onde, que eles conseguiram fidelizar 30% da carteira deles, e esses 30% são responsáveis por 70% do faturamento da empresa. Então, para chamar a atenção do quão importante é a gente conhecer o nosso cliente, trabalhar em cima disso, ter um projeto de fidelização, que eles estão fazendo isso estão fazendo isso muito bem lá. E aí até me perguntaram, e ficam me perguntando, o que eu acho que vai acontecer com as lojas físicas, com o avanço da digitalização, das vendas online. E eu tive a oportunidade de estar com alguns CEOs por aí afora, que acreditam piamente que a loja física não vai acabar. A própria NRF uma vez falou que era o fim das lojas físicas. No ano seguinte, falou que as lojas físicas era a nova moda do mundo, caindo nessas contradições o tempo inteiro, mas a gente conseguiu enxergar isso tanto na Coreia, que é um mercado muito maduro, 30% das vendas ocorrem no varejo, ocorrem por meio online, e continua subindo. Shoppings e shopping centers, centros comerciais, investem muito no varejo, as pessoas estão na rua, estão comprando, as pessoas estão inovando, mas sempre tem um bom produto e um bom time para poder atender essas pessoas lá no ponto de venda. Legal. Marcos, sem nenhum exagero, a sua trajetória é sinônimo, referência no varejo de material de construção.
Então, eu vou ler literalmente a pergunta aqui, porque ela é um pouco extensa, mas ela é bem pertinente. O mercado digital alternativo cresce em todos os setores do varejo. As lojas físicas, muitas vezes, têm se tornado o showroom das indústrias e, consequentemente, uma venda não convertida. Como lidar com esse cenário para o negócio continuar sustentável? Bom, vou falar pelo meu segmento, não pelo meu negócio. Nós temos uma concorrência que não é só no nosso segmento, que é a indústria vendendo de forma direta para o consumidor final. Isso é um problema seríssimo e põe em risco todo mundo que trabalha no varejo. Existe até questões que estão sendo discutidas lá em Brasília para tentar um regramento mínimo que permita que o varejo possa trabalhar sem a concorrência do próprio fornecedor, que é a indústria. Senão, nosso negócio pode terminar um dia. Isso é uma preocupação muito grande. Porque está faltando critério nessa venda. Estão fazendo qualquer negócio. Nós, que somos do varejo de material de construção, como eu falei anteriormente, a nossa venda é muito assistida. O nosso consumidor ele é leigo, ele tem pouco conhecimento técnico. Quantas vezes na vida a gente reforma ou constrói uma casa? Uma vez, duas, três no máximo. Estou falando de consumidor final. Portanto, no nosso mundo, o mundo real, o consumidor, é importante que ele vá à loja, porque ali ele tem a venda assistida, tem conhecimento. Eu citei o caso do chuveiro aqui, que é uma brincadeira, mas é puramente verdadeiro. Isso acontece, e acontece muito. Eu tenho muito problema de venda digital com chuveiro, tanto é que a gente tem uma pessoa que só fica monitorando isso, porque a venda é feita, depois gera problema, retrabalho, retorno de frete, um monte de outros problemas. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que vender pelo mundo digital é uma venda, para a minha realidade, é uma venda assim, muito importante que seja feita com qualidade, porque senão vai dar retrabalho e vai gerar problemas de baixa rentabilidade e até prejuízo. Aliás, o mundo digital também, para todos nós, é uma concorrência onde a rentabilidade é cada vez menor. Isso é um problema sério, porque você pega o seu celular e você tem o preço do Brasil inteiro em 30 segundos. Então, isso faz com que todas as margens sejam automaticamente diminuídas e também põe em risco o nosso negócio. Isso é uma questão a ser pensada, a ser trabalhada, a ser avaliada. Eu sei que o mundo digital é real, não é futuro, ele é presente. E nós estamos passando por uma transformação muito difícil. Eu venho do mundo analógico, eu cresci no mundo analógico, entender esse mundo digital não é fácil. E uma das formas que eu encontro de poder entender esse mundo digital é me cercar de gente mais jovem, para poder entender a realidade do jovem, porque vai ser o meu cliente daqui a pouco. Essa garotada de 25, 26, 28 anos, que já estão se casando, eles não compram no mundo físico, eles gostam do mundo digital. Mas o nosso segmento, como é tradicional, já coloquei aqui algumas questões técnicas, ainda temos sobrevida no mundo físico. Então, de forma resumida, eu não quero ocupar mais tempo, é que eu já me sinalizou ali. Então, é isso, resumidamente. Obrigado. Muito bom. Clemente, aproveitando sua experiência, quais os principais desafios com relação à competitividade das empresas regionais, importante grifar isso, em relação às grandes empresas nacionais do setor do varejo alimentar? Acredito que os desafios que nós temos, a economia de escala, né? Os nacionais aí conseguem comprar melhor que nós regionais, estrutura logística, com certeza os nacionais, por ter mais aporte de investimento, conseguem ter uma estrutura logística muito mais rápida que nós. E falando em investimento, pode ter certeza, Anderson, está difícil para vocês, mas o dinheiro para nós está mais caro, tá? Então, o dinheiro para o grande, para o nacional também, ele tem um custo, apesar que estamos vivendo um momento onde tínhamos uma tendência muito grande de queda de juros e o mundo deu uma reviravolta e travamos essa queda, né? Travou essa queda de juros, o que vem travando também os investimentos. Aí só os fundos que estão conseguindo comprar e investir mais, né? Mas para a captação está ficando bem difícil mesmo no mercado financeiro. E eu vejo que o nacional ele consegue captar melhor, né? A questão de rupturas, eu vejo que
os grandes conseguem, com a logística que tem, com o investimento que tem, ter uma ruptura menor do que os regionais. Porém, os regionais têm os seus lados positivos também, onde ele conhece o cliente está mais próximo dele, consegue talvez fazer um atendimento diferenciado, consegue atender um nicho diferente do nacional, que às vezes uma estrutura maior não consegue atender de uma forma... o pequeno ele consegue conhecer melhor o cliente na ponta. Então, as dificuldades que a gente tem em relação aos grandes seria talvez isso, a cadeia logística, né? O próprio investimento, a diversificação de produtos. Hoje a gente vê entrando no mercado muito a marca própria, né? E eu vejo que os nacionais, com certeza, é uma das tendências aí, para quem pode explorar mais, é a marca própria, onde consegue, nessa briga aí que a gente está vivendo de margem, cada dia mais apertado, cada dia o nosso custo operacional aumentando, né? O número de lojas, os metros quadrados de loja vem aumentando e muito, impactando muito no nosso custo operacional. E eu vejo aí, com a entrada das marcas próprias, a gente consegue fugir um pouco do trivial e consegue trazer um pouco mais de rentabilidade para o negócio. Então, eu vejo aí que o nacional, talvez ele tenha uma facilidade de volume para implantação aí de uma marca própria. Eu vejo, são esses os diferenciais, mas eu tenho certeza absoluta que o regional ele está fazendo muito bem feito, e hoje o maior crescimento do Brasil é dos regionais, apesar, né, a gente vê grandes grupos regionais crescendo, expandindo e buscando seu espaço, frente aí a muitos grandes muitos que já tiveram aqui já não estão mais, né? E a gente vê os regionais ganhando o espaço deles. Então, seria a minha colocação. Eu te confesso que eu estou impressionado com o nível de eficiência aqui do nosso encontro, apesar do tempo reduzido. Nós temos ainda uns 15 minutos, mas estamos indo muitíssimo bem. Mais uma vez aqui agradeço o convite, o nível não só de quem fala, mas principalmente o que fala, né? Jonas, agora contigo. Gestão de estoques, shelf life, são desafios de marca própria, do mercado farma. Pesquisa da Abrap aponta que os vencimentos são a principal causa das quebras. E, de fato, é um tema prioritário? Com certeza, né? Shelf life do medicamento, 80% da curva no ramo farmacêutico é cauda longa, 80% da venda. Então, significa que se eu vender de 100 unidades que eu vendo, 80 é uma curva errática de venda não previsível. Significa o quê? Significa que eu não consigo prever o que vai vender em 6 meses de 80% do estoque. Então, quando você fala em roupa, que eu já trabalhei no ramo de roupa, você faz uma coleção e você já vê nos primeiros 30 dias se aquela coleção foi bem ou não. No ramo farmacêutico, o receituário é que manda. Então, se o laboratório visitou em determinada região, através do representante, um médico, o médico passa a receitar aquele medicamento, a gente não tem como prever. E hoje, para a mesma comorbidade, você tem de 15 até 50 moléculas. Então, para um determinado tipo de infecção, você tem uma gama de antibióticos enorme para o mesmo tipo de infecção. Então, você tem 10, 12 produtos entre o genérico e o RX, que é o de marca. Então, respondendo a tua pergunta, qual é a prioridade para o ramo farmacêutico? Prevenção e perdas, shelf life. Enorme. Porque com margem baixa, nós temos uma margem muito parecida com o ramo de alimentos, muito parecida, porque todo mundo vende, né, a dipirona sódica, que é a Novalgina, todo mundo vende igual, e quem ganha dinheiro, obviamente, é o laboratório, não vai ser o varejista. O varejista vai ficar na guerra de preço. E para poder puxar o cliente, vai quem vender mais barato, tiver um pouquinho mais de serviço, porque tem loja na mesma avenida, nós temos todos as concorrentes a alguns passos de distância. Então, quem vai ganhar o jogo? Quem tiver a melhor eficiência. E a eficiência passa por prevenção e perda. Como aqui o fórum é de prevenção e perda, o shelf life é importantíssimo. E o processo? Nós somos benchmark no mercado, não sei se vocês sabiam, mas quando a gente olha o índice de perda aqui dos outros ramos, são muito grandes em relação ao ramo farmacêutico. O ramo farmacêutico é o benchmark no mercado.
com índices menor do que 1% de perda, incluindo o shelf life e roubo, fraude, o que você quiser. Tudo é menor do que 1%. E para o nosso ramo já é gigante. E a gente vê gente falando aqui de 1,5%, 2%, reduziu de 2,5%, eu estava aqui assistindo, para 1,8%, comemorando. Se nós tivermos 1,8% no ramo farmacêutico, a gente fecha. Então, a gente precisa ter processo, precisa controlar, e tem um detalhezinho. O ramo farmacêutico ainda não implantou uma coisa importantíssima, que é o RFID. Isso precisa implantar amanhã, urgente. Os laboratórios, o preço médio é alto, dá para implementar a etiquetinha eletrônica, isso resolveria toda a rastreabilidade. Várias cadeias produtivas do ramo têxtil já implementaram, reduziram muito a dispersão e a perda e o problema de inventário por loja. Nós temos de 14 a 18 mil SKUs naquela lojinha de 150 metros quadrados. Significa que seria importantíssimo você poder passar o leitor ali e fazer a leitura de estoque em 2 horas, o que você demora 30 horas para fazer o inventário. Então, falando bem para o público-alvo aqui, está na agenda, é importantíssimo a prevenção em perda, e a prevenção em perda não é só também a tecnologia, é processo e treinamento. E, principalmente, as auditorias. Eu acredito muito no poder da auditoria. A auditoria é aquela auditoria surpresa mesmo, não é no dia do inventário, é a auditoria, vamos dizer assim, predestinada dentro da prevenção em perda. Vocês podem fazer isso com muita segurança. Eu aconselho vocês fazerem grandes investimentos em auditoria, principalmente para quem tem muito SKU e muita loja, porque é lá que mora o segredo. Na hora que você começar a auditar e pegar, as outras lojas vão ficar mais espertas, e aí, obviamente, parte do problema de processo está resolvido. Mas a tecnologia, junto com o treinamento e junto com o processo robusto de auditoria, eu acho que é a solução. E está na agenda assim, ó, de todo o board da empresa. Está na agenda do conselho, do proprietário, do CEO, de toda a diretoria estatutária. É um tema importantíssimo. Hoje eu estava querendo brincar aqui, vou lançar aqui para as empresas que estão aqui, né? A empresa que eu contrataria é aquela que sentaria lá na DPSP e falaria, ó, vamos fazer um projeto de prevenção em perda, a gente reduz tanto, você me dá um FII. Você não investe em nada em mim, me dá um FII, né, me dá uma taxa aí de successful, e aí você me ajuda para uma margem baixinha, estamos falando de vários milhões de reais, centenas de milhões de reais. Em respeito ao roteiro do nosso encontro, nosso tempo se esgotou, mas eu vou tomar a liberdade de pedir à direção que a gente quebre um pouquinho o protocolo, que a gente faça um movimento aqui, começando, se for possível, pelo Alisson, com 1 minuto para cada um, para falar com esse público que lota esse auditório, por uma associação robusta, com 6 mil associados e com 900 empresas envolvidas nesse ecossistema. Então, lógico que eu não perderia a chance também de fazer uma pequena colocação. Alisson, as suas considerações finais e o que é o Brasil que dá certo para você. Bom, o Brasil que dá certo são os brasileiros, não tem como. Então, até me perguntaram, vindo para cá, vim de Araraquara, parei ali no grau do 125, e um colega meu fez exatamente uma pergunta parecida com essa, o que a gente estava esperando para esse próximo semestre, para o ano que vem, esse medo da inflação, dessa insegurança política e econômica. Eu falei que não tem jeito, assim, ou o grupo empresariado continua investindo no Brasil e acreditando, que é o que a gente faz, ou o Brasil vai parar, a gente não pode depender só do governo. E até conversei com esse grupo que viajou comigo, que eu acho que o que devia acontecer, além das organizações de classe que existem, a gente pensar em fazer uma associação do grupo empresariado, para o grupo todo ir atrás dos seus interesses e sentar com o governo para destravar vários gatilhos que impedem da gente de alavancar esse país que é tão maravilhoso como o nosso. Tá certo. Anderson, a mesma pergunta.
Vamos lá, acho que o Brasil que dá certo é o Brasil empreendedor, né? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar, o empreendedorismo no Brasil é muito forte. E eu acho que voltando muito pelo tema do que nós estamos falando aqui, de prevenção, acho que a gente tem que, assim, primeiro, acho que o Jonas falou muito bem, está muito em pessoas, em processo, em gente, né? Eu vi muito sobre prevenção e eu falo que dentro do meu time, prevenção ele está incorporado dentro do nosso negócio, ele está incorporado dentro da operação. Prevenção ele não é uma área específica que está dentro, separado dentro do nosso negócio. Ele está na operação, ele está no negócio, ele faz parte do DNA da companhia e tem que estar envolvido em todos. Já foi falado muito bem. Ele tem que estar envolvido da presidência da companhia, a base da companhia. Então, acho que para o público que está aqui, sistema é extremamente importante, uma série de conhecimentos importantes, mas o que faz a diferença são as pessoas no resultado. A gente sabe que a prevenção, o resultado de uma quebra, ele pode mudar muito o resultado de uma companhia, né? A gente sabe que uma energia de um mês para o outro pode mudar muito pouco. O inventário ele pode dobrar de um mês para o outro. Então, acho que assim, o que faz a diferença no final de tudo são as pessoas, é o nosso time. E para quem tem 80 mil colaboradores, não dá para definir num grupo muito pequeno, e sim tem que ser todo mundo envolvido. Então, acho que é isso aí, olhando para o nosso público que está aqui envolvido. Obrigado, gente. Muito bem, muito bem. Jonas, suas considerações, o que é o Brasil que dá certo para você e como é que pronuncia o seu sobrenome corretamente? Laurinavicius. Laurinavicius. É russo. Russo não está tão na moda, né? Mas vamos lá. Perdi 13 segundos aqui. O Brasil que dá certo, se tem uma coisa que eu aprendi nos anos 80 com o Just in Time, a revolução da indústria mundialmente conhecida e potente, que é a indústria japonesa, é só olhar a produção da Corolla ao longo dos últimos 20 anos, vocês vão tomar um susto, né, dos japoneses, e a produção da indústria americana. O que dá certo, na minha opinião, é assim, o brasileiro é um cara muito trabalhador, mas ele tem um defeito, um pequeno defeito. Ele acha que quando ele sobe de cargo, ele tem que se distanciar dos processos. Esse é um grande defeito do brasileiro. Então, se tem uma coisa que eu aprendi no mundo oriental, que eu estudei muito nos anos 80, é quanto maior o cargo, mais você tem que saber, mais você tem que ajudar, mais você tem que apoiar. Então, o que a gente puder fazer como líder para o Brasil dar cada vez mais certo, é você ir no detalhe, poder ajudar as pessoas para poder desenvolver o melhor trabalho. Então, ao invés de você avaliar a pessoa e já desliga, contrata mais outro, tal, etc., vamos entender o que está acontecendo, você como líder, e vamos tentar ajudar a pessoa. Nessa hora, o Brasil vai dar certo, a tua empresa vai dar certo, e é assim que se faz um país vencedor, é no detalhe. Eu fui aprender nos Estados Unidos há 10 anos atrás, de verdade, meu primeiro ano de drogaria, 8 anos atrás, lá nos Estados Unidos, sobre drogaria. Hoje, eu visitei os Estados Unidos em janeiro, passeio. Eu não aprendi nada hoje visitando drogaria lá. O brasileiro é fantástico, é só visitar a drogaria no Brasil, nosso e nossos concorrentes também, vocês vão ver um show de drogaria. É só querer que a gente faz muito melhor do que tem lá fora. O Brasil dá certo, porque tem um brasileiro. Agora, o brasileiro não pode se iludir. Se ganhou mais dinheiro, cresceu de cargo, desce mais, economiza mais. É assim que vai dar certo, porque o Brasil é fantástico. Clemente, a mesma pergunta e Aproveitar. Um pequeno comentário, rapidamente, que eu notei nesse painel, que o seu grupo, e você, a sua equipe, a sua turma, tem um trato humanizado com a rede. Não sei se eu senti isso adequadamente bem, mas eu acho que sim. Com certeza. Então, gostaria de suas considerações. Eu acredito que, primeiro, Carlão, obrigado a BRAP pelo convite, mas talvez foi esse que seria meu 1 minuto, né? Acreditar nas pessoas e apostar nas pessoas. Eu acredito que o momento aqui, todos os CEOs que estão aqui, o que mais se fala dentro das nossas organizações, e na minha se falava há pouco tempo atrás, a dificuldade de pessoas, como está difícil a mão de obra, como está difícil a nova geração, como que nós vamos... Gente, mas nós temos que se adaptar às pessoas também. Nós como CEOs, nós como diretores, nós como gerentes, está na hora de nós começar também a ver o lado das pessoas, começar a ver a cultura das pessoas, começar a ver essa nova geração. Porque como que nós vamos ganhar dinheiro? Como que nós vamos crescer? Como que a nossa organização vai crescer? Vai crescer com essas pessoas que estão vindo. Então, talvez, a gente sempre tiver a cultura que as pessoas têm que se adaptar à minha cultura, tem que se adaptar à minha cultura, mas será que nós estamos tentando também adaptar a cultura que está vindo, a tecnologia que está vindo? Então, está na hora também de nós virar a chave e também começar a ver as pessoas de uma forma diferente. E, falando em pessoas,
eu acredito que várias pessoas do meu time devem estar aí no Instagram assistindo, e a honra de estar nesse palco aqui é de vocês, né? Se eu estou aqui, é pelo trabalho do meu time, que todos os dias faz a diferença. Então, está na hora de a gente virar a chave e começar a ver cada pessoa com a sua capacidade, com o seu intelecto, ver o que ele tem de diferente. Porque a gente está muito pensando, né, na cultura, na nossa cultura, tem que todo mundo se adaptar a nós, mas nós não vamos ter mais clientes, como vai ser? A nova geração não vai comprar mais? Nós não vamos atender eles mais? Nós vamos trabalhar sozinho? Vamos acordar cedo? Vamos passar o dia inteiro trabalhando? Vamos até a noite, vamos trabalhar sozinho? Não. Então, está na hora de a gente começar a ver eles, começar a trazer eles para nós, para eles entenderem a cultura e para que eles possam também, né, nós nos adaptarmos e eles adaptarmos a nós. Pode ter certeza absoluta que o resultado acontece e a gente tem a prova disso, esse tratamento, vendo todas as classes, né, os que estão vindo, os 50 mais, de uma forma mais humana, para que ele possa trazer o resultado para a companhia. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de falar aí que a gente tem um turnover aí menor que 5%, que eu vejo que no varejo hoje é um número muito bom, e com esse tratamento humanizado, trazendo as pessoas, tentando entender elas. A minha empresa não é um sonho, mas nós tentamos trazer todos os dias o sonho das pessoas para dentro da nossa empresa. Marcos, o nosso movimento fez com que você concluísse. A responsabilidade é minha, mas eu acredito no Brasil empreendedor, feito por brasileiros responsáveis, éticos, que gostem daquilo que fazem, que façam com amor. E eu queria deixar aqui, por último, né, uma mensagem de otimismo, porque, para o empreendedor, o país como o Brasil é desafiador, porque a gente vive num país com ciclos positivos, negativos, é um país ciclotímico, é um país desigual, é um país com um poder aquisitivo totalmente desbalanceado no Brasil inteiro. Então, a gente tem que entender todos esses detalhes que formam o nosso país e acreditar que a gente pode melhorar esse país, através de nós, empreendedores, porque nós fazemos a diferença. E eu tenho 45 anos de experiência no varejo, comecei aos 18 anos, já entreguei a minha idade aqui. São 45 anos que eu não faço outra coisa a não ser trabalhar no varejo. Enfrentei inúmeras crises, desde a época de João Batista Figueiredo, 1980, final lá da... você não tinha nem nascido, está vendo? Então, crise do petróleo, e aí depois veio o Sarney com hiperinflação. A gente reclama hoje de inflação aí de 10% ao ano, era 100% ao mês. Muita gente aqui nem sabe o que é isso. Depois saiu o Sarney, entrou o Collor. Deixou lá cada um de nós com 50 moedas no bolso. Eu não lembro lá qual era a moeda da época. Entendeu? Depois a gente pegou, enfrentou, saiu o Collor, entrou Itamar Franco. Simples, tal, mas uma pessoa intuitiva. E eu não sei de onde, na minha opinião pessoal, ele teve a ousadia ou a visão de convidar um homem de esquerda, socialista, professor de sociologia, chamado Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, que completou 30 anos agora e mudou o Brasil. Então, para mim, foi um marco, eu vivi tudo isso, e o Brasil, de 1994 para frente, se tornou um outro país. A inflação foi controlada, as pessoas puderam ter acesso ao crédito, e a gente começou a vender mais, porque na época da inflação ninguém tinha crédito, porque o dinheiro desvalorizava cada dia. E hoje você poder vender em 15 parcelas, em 20 parcelas, é perfeitamente possível. Naquela época era impossível. Isso mudou totalmente a relação do varejo com o consumidor. E aí depois, o próprio Fernando Henrique se tornou presidente, fez lá seus erros, seus acertos, depois tivemos o Lula, Dilma e outros que passaram por aqui. Eu não quero me alongar falando cada um deles, mas a gente enfrentou tantas dificuldades nesses anos todos e sempre o trabalho, a criatividade, a vontade de poder superar a dificuldade me fez e me guiou e me fez sair de uma empresa pequena lá em 1980, não tinha nem funcionário, era eu e um primo, 2 pessoas. E hoje nós temos 20 lojas e trabalhando com toda essa dificuldade. Então, acreditem, todos nós temos a capacidade de enfrentar dificuldades e vencer as dificuldades, e a gente vai transformar esse Brasil num país melhor através do trabalho, da ética e da responsabilidade. Então, a minha mensagem é de otimismo, mas entendo que o Brasil é um país complexo, difícil,
tem que fazer leitura de cenário, entender o que está acontecendo, e a gente sempre encontra saídas. Podem não ser as melhores, mas sempre tem uma alternativa. Eu gosto de um ditado que diz o seguinte, ele é simples: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, vamos ficar do lado daqueles que estão vendendo lenço e deixa a turma chorar. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. E para concluir, pessoal, aqui 2 agradecimentos e 3 registros. Primeiro agradecimento é a honra de dividir esse painel com vocês. De fato, a gente tem um pouco de experiência nesse assunto, mas, sem nenhum exagero, um dos painéis mais ricos em que eu pude participar, com tanta concentração de conteúdo e, principalmente, informação de relevo. O segundo agradecimento, não menos importante, é ao meu amigo Carlos Eduardo Santos, sua equipe, o trabalho hercúleo que vocês fazem, e não poderia deixar de agradecer, em nome de nós, se vocês me permitirem, a todos vocês da associação. E 3 movimentos eu gostaria de pedir. O primeiro movimento é que, como todos são efetivamente um Brasil que dá certo, nós, aqui no painel, que nós batêssemos palmas para todos que estão nos assistindo aqui, porque eles são realmente importantes. Agora, seria de bom tom também se vocês pudessem bater palmas para nós.